Sobre essas notícias com o Fernando Horta, historiador e professor, sempre com a gente aqui às segundas. Tudo bom, Fernando? Como você está? Tudo bom, Thalita? Comigo está tudo bem, com Brasília nem tanto. Estamos aí, uma das cidades, ou a cidade que já tinha decretado estado de emergência em função da dengue. Importante a gente lembrar que a gente vem mencionando sempre, junto com você aqui no Bom para Todos, quer dizer, essas mudanças climáticas, elas estão na base de praticamente todas as notícias que você leu aqui hoje, né? Seja da proliferação completamente descontrolada desses vetores de transmissão da dengue, que são os mosquitos Aedes aegypti, seja efetivamente em função das queimadas no Chile, que foram precedidas por ondas brutais de calor, e inclusive a reunião do chefe da OMS, o Dr. Tedros, com a ministra Nízia, também tem a ver com isso, porque em realidade, na medida em que os países, especialmente do norte, começam a ficar um pouco mais quentes, também eles começam a ser vítima das mesmas doenças que antes eles chamavam de doenças tropicais, que davam muito pouca importância para elas. A alteração climática do planeta vai criar uma nova geopolítica do conhecimento, uma geopolítica da estrutura de saúde, uma geopolítica dos acordos internacionais em função de determinadas doenças que antes a indústria farmacêutica dava muito pouca importância e muito pouco investimento. Talvez esteja aí também no gancho do Brasil saltar na frente. Fernando, eu estou com algum probleminha com o seu áudio, parece que você mergulhou assim. Será que o fonezinho está raspando na sua roupa, encoberto por alguma coisa? Não? Vamos ver se melhora agora. O microfone está aqui. Melhorou? Foi, agora já melhorou. Pronto. Pois é. Muito interessante essa questão, inclusive, da vacinação que você levanta, né? A gente tem agora essa vacina da dengue, uma preocupação imensa com essa situação da dengue. E a gente tem casos de sarampo aparecendo, né? É toda uma questão relacionada, inclusive, à falta de vacinação, né? Já que a gente estava, bem há pouco tempo, com índice de vacinação bastante baixo. E, nesse momento, a gente acabou nem trazendo isso no boletim, mas tem um assunto que eu queria trazer com você, já que você pegou esse gancho da vacinação. Há 2 governadores aqui do país falando contra, né, a vacinação. Na verdade, a gente tem Minas Gerais e Santa Catarina, se eu não me engano, os governadores liberando as crianças que vão para a escola de se vacinarem, o que é um problema muito grande, pô. A gente está com várias doenças reaparecendo por conta desse índice baixíssimo de vacinação. E a gente teve um governo Bolsonaro que, inclusive, fazia toda uma campanha contrária à vacinação. Então, é um risco. Esses governadores deveriam trabalhar de forma contrária, claro, incentivando a vacinação, falando sobre a importância da vacinação, como o Nízia tem feito nesse momento, inclusive. Pois é, Thalita, aí nós temos uma questão que é importante a gente citar. Ninguém é obrigado a se vacinar, essa é a verdade. As pessoas, no fim, têm direito ao controle aos seus corpos, mas quando você é um oficial, né, fazendo função pública, seja você um médico em função pública, um governador, um prefeito, um político, você não pode se basear pelos seus interesses pessoais, você tem que entender o que significa a saúde pública, e na saúde pública o mandamento é se vacinar, porque todos os indícios, todas as pesquisas, todos os dados públicos que nós temos advindos de pesquisas sérias na área de epidemiologia, na área de medicina interna, na área propriamente de biologia, mostram as vantagens do processo de vacinação para a população. Então, pouco importa o que os governadores pensam ou deixam de pensar na sua vida privada, se eles querem ou não se vacinar, se acham isso importante ou não. Como gestores públicos, a função legal deles é vir a público e incentivar o processo de vacinação. E cabe ao Ministério Público verificar se eles cometem crime ou não quando começam a misturar a relação pública com os seus sentimentos privados que podem servir para balizar a vida deles, mas não a vida do Estado ou a vida das sociedades, das pessoas que estão ali com eles. E eles têm que ser punidos caso acabem confundindo esses dois sistemas. Vacinem-se. Todas as informações que nós temos hoje disponíveis de todos os espaços da ciência dão conta de que há uma vantagem muito grande no processo de vacinação, tanto para o indivíduo que se vacina, quanto para a coletividade que está ali sofrendo os resultados dessas escolhas individuais.
Falando também rapidamente sobre essa situação no Chile, né, que é aterrorizante. A gente viu as imagens ali super chocantes desses incêndios que tomaram várias e várias casas. O Chile vive numa situação muito preocupante por conta disso que você traz para a gente. As mudanças climáticas, a gente tem sentido os impactos de diversas formas e agora o Chile sente de uma forma bastante cruel. Olha, as imagens são muito impressionantes. O Chile está passando por uma tragédia, como disse o presidente, inclusive a pior desde 2010. E não é a primeira, Thalita, tá? Há um ano atrás ou 2 anos atrás, não, um ano atrás, o Canadá sofreu isso tremendamente. Inclusive, nós tivemos a ameaça de que isso viesse a trazer problema para todo o ecossistema americano, em função do tamanho das florestas do Canadá e como elas foram afetadas. E nós estamos vendo que essas transformações climáticas, elas vão fazendo as suas mudanças, tanto no norte global quanto no sul global, indiscriminadamente, né? Agora, é óbvio, no Canadá nós não vimos essas áreas urbanas totalmente queimadas com carros, e isso eu quero chamar a atenção, porque isso se chama racismo ambiental, né? Quando acontece num país rico que nem o Canadá, ainda que seja subpovoado, mas há uma infraestrutura de proteção dos cidadãos para que esses eventos não venham a atingir de forma direta grupos de pessoas, provocando deles pobreza ou muitas vezes a morte. Quando acontece em países do sul global, onde nós temos falta de infraestrutura de Estado, aí acaba se acontecendo aquilo que a gente vem chamando a atenção. As populações mais pobres, mais periféricas, aquelas que têm menos acesso aos recursos, acabam sendo as que são mais afetadas por todas essas questões climáticas, e isso não é uma questão de sorte, isso não é um acaso, não, isso é fruto de uma profunda desigualdade social que responde às relações de gênero e às relações de raça, e de uma falta muito grande de infraestrutura de Estado que nós continuamos tendo no Sul. Apesar de muita gente no Sul achar que nós temos um Estado grande, isso é uma mentira. O Estado que nós temos no Sul global, ele é muito menor do que as necessidades que a nossa população merecia e precisava. E acho que o que acontece no Chile, que já tem um Estado um pouco, uma infraestrutura um pouco melhor que a nossa, é um aviso sobre o que pode acontecer no Brasil nos próximos anos. Chocante tudo isso. Fernando Horta, vamos conversar agora sobre essa decisão do STF, então, de investigar a Transparência Internacional, essa organização por acordos de leniência que foram firmados durante ali a Lava Jato. Lembrando que essa organização, na semana passada, ficou em destaque também, porque ela rebaixou, não sei se foi semana passada, nesses últimos dias, rebaixou o Brasil num ranking de corrupção, foi criticada por conta disso, e agora a gente passa a entender os meandros, as entranhas dessa organização. Como que você viu essa decisão do STF e a atuação dessa organização? Sabe, Thalita, toda vez que a justiça vai ser colocada em prática, né, que uma instituição brasileira vai fazer justiça, a gente sempre calcula o custo da justiça. E eu não falo aqui no custo financeiro dela, né? A justiça brasileira, o judiciário brasileiro consome 1,6% do nosso PIB, é o mais caro do mundo, se não está entre 1 e 2, é o mais caro do mundo. Nós estamos, em realidade, agora calculando o custo da justiça. É aquela coisa assim, você tem um vilarejo pequeno, aí tem um senhor ali que tem falas racistas ou homofóbicas, já é um velhinho, então muitas vezes o próprio juiz ou o policial diz, não vou me incomodar, né, levando justiça a esse senhor, vai ser uma confusão e ele não causa muito estrago, então vamos deixar acontecer. Foi exatamente essa percepção de custo de justiça que de alguma maneira fez o STF simplesmente passar por cima da Lava Jato quando ela estava começando, acreditando que era bobagem, era uma questão menor, né, o Moro, o Dallagnol estavam ali fazendo algumas modificações no tecido político brasileiro, mas eles não acreditavam que aquilo ia incomodar efetivamente os poderes da União, a democracia, e de repente esse custo da justiça não implementada naquele momento começou a crescer, e nós tivemos Bolsonaro, e no início do governo Bolsonaro de novo, os ministros do STF devem ter pensado que o custo de fazer justiça contra um presidente que desde o primeiro momento vinha tendo falas homofóbicas, falas racistas, falas completamente distantes daquilo que se espera de um chefe de Estado, mas também o custo para mexer no Bolsonaro era muito grande, e talvez os ministros achassem que podia deixar de lado, até que veio as tentativas de golpe, de
de 21, de 22 e depois de 23, e nós tivemos aí a percepção do STF de que o custo de não implementar a justiça pode ser maior e muito mais perigoso. E a partir de agora, me parece que o STF entrou numa espécie de custo zero, né? Então, qualquer coisa que venha nessas questões de ataque à democracia vai ser tratado como uma ameaça e, portanto, vai ser investigado. A Transparência Internacional, ela é uma instituição, uma ONG que já há muito tempo dá problemas, há muito tempo nós temos conflitos de interesses com isso, e são conflitos muito duros, muito profundos, não são coisas pequenas, não, e cada vez que ela se manifesta nessa situação, a gente percebe o quanto ela está envolvida no processo de desgaste da democracia brasileira, nos golpes que se deram desde 2013 no Brasil, e especialmente quando lança aquele relatório horroroso que nós vimos na semana passada, que mede a percepção das pessoas sobre corrupção, e não são de todas as pessoas, Thalita, são de pessoas escolhidas, normalmente grandes empresários, grandes políticos, que têm o maior interesse em que essa percepção seja alta e que as pessoas sejam desesperadas. A gente começa a perceber que essa talvez não seja uma ONG que nós gostaríamos de ter operando em nosso território, e estamos numa possibilidade de comprovar que ela esteve envolvida nesses ilícitos da Lava Jato. Uma pena que há um tempo atrás, Thalita, as pessoas que tinham cometido crimes tentavam se esconder, né, com medo de serem pegas, quem sabe não me enxergam. Agora não, nós entramos numa fase em que essas pessoas se mostram como se tivessem orgulho do que cometeram, dos absurdos que fizeram. Tá certo o STF, e tomara que se consiga provas efetivamente para colocar essa gente toda no seu devido lugar. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre trabalhos no Congresso. O Congresso retoma hoje atividades, a gente tem Senado e Câmara voltando a discutir pautas. E eu queria saber de você sobre expectativas. A gente tem discussões importantes para acontecer, é claro, no Congresso. Tem algum ponto alto de discussão? O que a gente precisa ficar atento? O que você espera, de fato, desse reinício de trabalhos nesse ano de 2024? Uma luta muito dura, tá, entre o Congresso, que vem aumentando cada vez mais o seu controle sobre verbas públicas. Hoje em dia nós já temos quase 20% do orçamento que, de uma maneira ou de outra, estão sob domínio do parlamento, e isso é muito diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos algo em torno de 2% do orçamento só na mão do parlamento. Então é uma discrepância que nós estamos vivendo. O governo do presidente Lula parece não ter força efetiva para barrar isso, para barrar essa posição, e o Arthur Lira segue se achando o primeiro-ministro do Brasil, já levantou hoje imediatamente armas para tentar votar a tal da reforma administrativa que visa diminuir o poder e a capacidade de resistência dos funcionários públicos concursados e aumentar o número de cargos de indicação política para lá e para cá, o que nós vimos que foi exatamente o que Lira queria que tivesse acontecido durante o governo Bolsonaro, porque eles não conseguiram passar aqueles enormes esquemas de corrupção da vacina e de tantos outros, porque funcionários públicos concursados se colocaram ali na trincheira e disseram: não, eu não vou aprovar esse tipo de situação. O Lira viu que aquilo incomodou os seus interesses e agora levanta essa bandeira falsa de uma reforma administrativa para tentar resolver esse problema na força, ou seja, aumentar o controle que os políticos têm sobre o processo do orçamento. E políticos, Thalita, com 200 mil votos, 100 mil votos, nós não estamos falando de um político com 60 milhões de votos, como foi a eleição do presidente Lula. Nós estamos falando de políticos laterais, periféricos, que jamais teriam a condição de serem eleitos presidentes da República. Portanto, é um ataque à forma de poder com que o Brasil sempre se organizou, e nós temos que ficar de olho nisso. Para piorar, nós temos agora no primeiro semestre a discussão sobre o novo ensino médio, que é mais uma forma de manter o Brasil no atraso, mais uma forma de manter o Brasil aquém daquilo que poderia no desenvolvimento educacional e científico. E o Lira, como sempre, está do lado das forças do atraso, das forças que tentam fazer o Brasil ser menor do que ele é. O que impressiona é que entra ano, sai ano, e todo o potencial, toda a capacidade política do presidente Lula não consegue ser transformada em força no parlamento. E no fim fica parecendo que nós temos o exército de um homem só. De um lado tentando brigar contra esses, milhares de deturpadores da ordem no Brasil, deturpadores do orçamento, que tentam se adonar de uma parte do poder para o qual eles não foram votados. E isso é muito preocupante. Vai ser um ano muito duro, especialmente o primeiro semestre antes das eleições de 2024. E começa já com um grande desafio, inclusive, para o presidente Lula, porque há um impasse aí entre Arthur Lira e o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, não?
Parece que há um confronto ali. Lira diz que, inclusive, travaria a pauta do governo caso Padilha continuasse como ministro, mas Lula deu o recado já que Padilha fique, inclusive. Então, é um desafio resolver isso agora nesses próximos dias, semanas, meses. Eu não sou daqueles que acha que o ministro Padilha tem feito um bom trabalho. Acho que não tem feito. Acho que a negociação do governo em geral ela é falha e poderia ser melhor. Mas não é o Arthur Lira que tem que definir quem são os ministros que o presidente Lula vai colocar ou não. Está na hora do Arthur Lira entender qual é a sua função dentro dessa institucionalidade toda. Ele já várias vezes tentou abocanhar mais do que ele consegue mastigar ao longo do ano passado, querendo partes dos bancos públicos, querendo partes de ministérios, indicando os seus apaniguados, inclusive parece que arremeteu contra a própria ministra Nízia da Saúde, tentando obter aí espaço dentro dos ministérios com maior orçamento. E isso tudo, sabe, Thalita, me incomoda muito, porque essa posição agressiva do Arthur Lira, ela começou a tomar mais forma depois que o STF foi lá e cancelou todas as investigações com relação aos esquemas de corrupção que o Arthur Lira tinha deixado para trás durante o governo Bolsonaro. De alguma maneira, esse mesmo STF que se arremete de forma correta contra a transparência internacional, parece que também tem seus apaniguados e que costuma fazer isso uma espécie de escudo político, permitindo que essas pessoas arremetam contra o presidente Lula. Na prática, no final de tudo, o que a gente enxerga é a velha e boa luta de classes, aqueles que detêm os privilégios e o controle sobre o orçamento, querendo sempre mais e deixando para a população cada vez mais migalhas. E como eu disse, a gente tem um exército de um homem só para defender isso tudo. Fernando, para finalizar, te perguntei sobre pontos altos ali no Congresso, mas tem algum ponto alto além do Congresso para a gente ficar ligado essa semana? Eu acho que até o carnaval, nós temos uma semana de um pouco mais de cuidado. O ponto alto seria exatamente essa emergência de saúde que nós estamos tendo no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, que pode incomodar o restante do país, mas em princípio estão nesses lugares, né? Mas até o carnaval temos um momento, esperamos, de uma certa paz. O ponto alto seria, talvez, se a Polícia Federal resolvesse fazer mais uma das suas operações ao longo dessa semana. E, portanto, para nós é uma semana mais tranquila, para os bolsonaros talvez seja uma semana bastante preocupante, porque os rumores em Brasília seguem acontecendo. Vamos ficar ligado nesses rumores, hein? Vamos esperar coisa para essa semana, então. Fernando, sempre muito bom começar a semana aqui com você, viu? Um beijo grande, uma ótima semana para você, até segunda-feira. Obrigado, Thalita, um beijo para todo mundo e vamos cuidar com essas transformações climáticas. Faz parte da minha vida, faz parte da sua vida, faz parte de todas as pessoas. Estude, entenda, compreenda e se proteja, porque isso não vai parar tão cedo. É isso. Beijo, Fernando.